sequenciando o que nós apresentamos até agora, uma série de conceitos que, com o passar dos anos, nós fomos valorizando e fomos transformando-os em pauta de vida. E é muito importante, como todo conceito merece um tempo para sedimentação. Depois nós poderíamos combinar, aí o Coutinho pode conversar com o Marco, sobre marcarmos uma outra época e fazermos uma apresentação voltada exclusivamente à reforma íntima, porque é a parte que nos toca. Tudo isso aqui estamos ainda apresentando num campo didático, mas chega um determinado momento em que nós somos chamados. Então a reforma íntima passa a ser de importância crucial. Sem a reforma íntima, eu posso, sem a preocupação com a reforma íntima, eu posso, às vezes, prestar um desserviço. Se eu permito que os preconceitos interfiram no meu relacionamento, a pessoa me fala uma coisa, eu entendo outra completamente diferente. A pessoa me diz, eu não consigo entender. A pessoa comparece, eu não consigo enxergá-la. Interessante. Veja que interessante. Às vezes, num relacionamento com a outra pessoa, eu começo a sentir que eu estou rejeitando. Agora, eu preciso dar abertura para esse sentimento. Porque se eu reprimo, não, um bom voluntário não pode de jeito nenhum, então eu reprimo. Reprimo e aquilo fica inconscientemente me perturbando, prejudicando o relacionamento. Então, um conceito importantíssimo que nós veremos nessa segunda etapa é o conceito de permitir-se. É um conceito fundamental. O interessante, para que eu não reconheça que eu estava rejeitando, a rejeição comparece na forma não de uma rejeição propriamente dita, mas de um mal-estar, dor de cabeça, um pouco de náusea. Mas não foi difícil entender que isso tudo era sintoma de uma rejeição. Aí a pergunta na hora: por que você está rejeitando? Por quê? Por quê? E tem que ser rápido, porque a pessoa está na minha frente. Por que você está rejeitando? Então é mergulhar de cabeça lá no porão e vasculhar rapidamente. Isso chama-se reforma íntima. Bom, então nós temos o indivíduo. O que é o indivíduo? É o nome da pessoa, o que mais? Hã? O ser, né? Um pouquinho mais alto. Ser. Então seria profissão, RG, CPF, idade, sexo e assim por diante. Nós começamos a entender que o indivíduo, para nós, o indivíduo como indivíduo, entenderam? Não importa. Uma coisa que me emocionou, uma vez um colega estava relatando, disse: olha, eu me encontro realmente emocionado, e eu ontem, quando eu estava no plantão, apareceu
pessoa, e começamos a conversar. E ele foi desenrolando o tipo da entrevista, e depois chegava aquele ponto em que a pessoa rompia as suas próprias barreiras e começava a crescer. Ele estava muito emocionado. Ele tinha assistido, foi um renascimento. Eu sempre tenho a imagem do Fênix, né? Que das cinzas se recompõe e alça o voo. Bom, e todos nós estávamos também muito emocionados. E alguém seguramente estava chegando agora, perguntou a outra pessoa, era homem ou era mulher? O colega pensou, sabe que eu não me lembro? Mas foi para mim uma lição tão grande, a capacidade do colega focar totalmente na pessoa, banindo o indivíduo que não nos interessa. Achei isso fantástico. Ele estava tão entrosado no processo de relação de ajuda que via na sua frente uma pessoa e não um indivíduo. Pessoa sem nome, inclusive. É claro, sem nome, sem idade, se era moço ou velho, também não estava sabendo. Porque ele sabia que era uma pessoa que trazia o coração destroçado. Obrigado. A pessoa. A pessoa é a pessoa. A pessoa é o coração. É o nosso foco. O problema, veja, para nós, o problema também é secundário, totalmente secundário. E vejam que interessante, quando nós começamos em 62, no mês de março, éramos totalmente centrados no problema. Totalmente. Era uma experiência nova, não sabíamos, então, centrados no problema. E não foi difícil entender que o que leva a pessoa ao desespero não é o problema em si, mas é a forma que ela está sentindo o problema. E a forma que ela sente o problema é somente dela. Eu não tenho como avaliar o que ela está sentindo em relação ao problema. Éramos tão centrados no problema que a orientação que nós tínhamos quando a pessoa nos procura, nós perguntávamos, depois do bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, qual é o seu problema? Hoje vemos isso como um verdadeiro absurdo, algo assim abominável, mas o importante é permitir que o crescimento se processe. Então, a outra pessoa que nos procura, ela pode navegar livremente. Ela navega e, em geral, a abertura, quando vem em busca do socorro, é relatar o problema. Sempre, 99% dos casos, vem relatar o problema. O que eu estou passando, o que eu estou passando na minha vida familiar, na vida com os vizinhos, com os filhos, etc. Então, sempre começa, mas ela tem liberdade de navegar como ela quiser. Se ela quiser, ela veja, eu tenho tantos anos, tá certo? Exerço tal profissão, então está centrada no indivíduo.
volta para o problema, do indivíduo ao problema, e raramente ela vai à pessoa. Raramente ela chega a relatar o que ela está sentindo, a não ser que nós a conduzamos para a esfera da pessoa. Em outras palavras, nós poderemos navegar sempre do indivíduo para a pessoa, do problema para a pessoa. É o que nos é lícito. Então, se a outra pessoa inicia relatando o seu problema, nós temos que dirigi-la à pessoa. Então, se ela relata: eu estou passando um problema seríssimo com meu filho mais velho, porque nós não nos entendemos. Então, aí procurei como é que você sente esse problema de relacionamento? Ou como é que vai isso no seu coração? Quer dizer, dirigi-la para a pessoa a fim de que ela possa expressar o sentimento. No momento em que ela consegue expressar o sentimento, que ela consegue verbalizar, porque, amigos, entendamos, no estado de confusão que ela se encontra, ela não consegue entender nada do que está acontecendo. Se nós a dirigirmos para a pessoa, para o sentimento, e ela começa a verbalizar, quando ela está verbalizando, qual seria a sua intenção? Comunicar a mim? Não, o que ela está procurando é um autoesclarecimento. E uma das melhores formas de autoesclarecer-se é verbalizar o problema. Então, naquele momento em que ela entra nessa etapa de comunicação irrestrita, solta, livre, onde ela está realmente, se é um sentimento de ódio, não sei, alguma coisa que eu sinto, mas me incomoda muito, e nós permitimos que ela fale, ela vai falando, e com isso ela vai se esclarecendo, reunindo ferramentas para a sua libertação, a sua liberdade. Da mesma maneira, quando o indivíduo começa a fazer uma digressão, eu nasci em tal época, em tal cidade, fiz o curso primário, e vai. Sempre que possível, dizer: tá bom, então você nasceu em tal época, você tem tal idade, você fez o curso primário em tal cidade, mas o que eu gostaria é que você me falasse mais sobre você. De início a pessoa não entende, mas como sobre eu? É sobre você. Você tem que falar sobre você, expressando o que você está sentindo. Isso é muito importante. E no processo de crescimento, esse é um outro tema. Um outro tema também poderemos abordar nessa segunda oportunidade. A reforma íntima começa sempre pelo sentimento. Não adianta eu querer modificar a minha forma de pensar sem ter o sentimento alterado. Em vão eu vou pretender modificar a minha ação se o sentimento não estiver alterado. Então o sentimento é a raiz de tudo. Modificando-se o sentimento, automaticamente modifica-se a forma de pensar e, em decorrência, a forma de agir. O que nós tínhamos a trazer para vocês é isso. Todo esse material eu passei ontem via eletrônica para o Marco. Vocês podem depois copiar aí à vontade. Tá? E nós teremos um tempo agora para conversarmos sobre isso que foi colocado.
dúvidas, perguntas, colocações, fica a critério de vocês. Jadson, bom dia. Bom dia. Tudo que foi passado ali agora, assim, muito mais fácil quando nós vamos nos relacionar com pessoas com quem não conhecemos, como foi até colocado aqui. Isso até ainda na nossa condição facilita até a ajuda mesmo. Mas quando relaciona isso com pessoas próximas ou com pessoas que nós convivemos diariamente, existe ali uma linha muito sutil, muito tênue em relação à aceitação, à compreensão, a calar-se, né? Em certos momentos nós precisamos, às vezes, falar, às vezes até de uma forma um pouco mais firme, para não dizer dura, percebendo que está, de repente, havendo, de uma maneira lógica, e maior parte do tempo egoísta, colocando eu por mim mesmo como exemplo, mas percebendo que está havendo uma relação de dependência, que se continuar naquela de aceitar e de calar e só de ouvir, ou seja, vai manter-se ali naquela linha, então em certos momentos precisa agir, às vezes de uma forma não muito adequada, mas para que aquilo dê uma chacoalhada e que faça aí. Isso acontece com pessoas do nosso convívio. Aqui exemplos que ocorrem às vezes também com alguns assistidos que não compreendem e de alguma forma precisa ser mostrado e falado. Não há dúvida, não há dúvida. Quando nós estudamos vida plena, vemos que no início da caminhada nós somos ainda muito dependentes dos outros. O nosso referencial é externo. Então nos preocupa muito o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. E daí a dificuldade de termos uma relação de ajuda livre, uma autêntica relação de ajuda entre pessoas que se conhecem. Mais fácil seria dentro do ambiente familiar, onde as máscaras caem, não é? No ambiente familiar não existem máscaras, porque máscara o cara não pode usar a vida inteira. Pelo menos para dormir ele tem que pôr no chapeleiro lá e para poder dormir, né? Ou nos momentos críticos ele deixa a máscara cair. Bom, de qualquer maneira, quando nós sentirmos que o processo não está evoluindo, tenhamos a habilidade de, muito bem então, passar, escolher, dar oportunidade para outra pessoa. Então esse é um aspecto. Agora, sobre dependência, só ocorre dependência quando eu interfiro. Se eu não interfiro, então se eu estou percebendo uma relação dependente, é porque eu interferi em algum ponto. Ou seja, eu falei para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu não posso fazer isso. No momento em que eu interfiro na vida da pessoa, dando um conselho, tudo isso aqui que nós falamos vai para o dreno, tá certo? Não vale nada, nada. Porque dar um conselho é enxergar na outra pessoa um incapaz, realmente um incapaz, um falido. Então eu vou dar um conselho como se eu tivesse estrutura para isso. Então, nós precisamos realmente exercer uma vigilância grande para não interferirmos na vida do outro. É muito comum nos perguntarem o que eu devo fazer. Se eu entrar nessa, aí vai tudo por água abaixo. Se ela me pergunta o que eu devo fazer, a minha resposta é: o que você acha?
Vamos pensar juntos? Quer relatar novamente? Mas eu não posso. Vejam, interferir significa condenar, julgar, aceitar, aprovar comportamentos. Não posso. Eu não posso interferir. Porque se eu interferir, dependência não é certa. Eu interfiro. Mas o que eu devo fazer? Às vezes nos pergunta, você no meu lugar, o que você faria? Aí eu respondo, muito bem, é uma hipótese, mas você no seu lugar é muito mais apropriado. Então me relate novamente o que você faria. Agora, se eu entro nessa, se eu fosse você, eu faria isso. A pessoa obrigada vai embora. No dia seguinte ela volta com outro problema. E agora, o que eu faço? E nós, segundo o que nós aprendemos na doutrina espírita, a mensagem espírita é libertadora e não é escravagista. Libertadora. Libertadora. Ou seja, tudo tem que ser conduzido no sentido de libertar. E se eu dou um conselho, eu estou escravizando, eu estou tornando uma pessoa dependente de mim, o que está completamente errado. Ô Jacques, podia explicar como é que funciona o atendimento online no site do CVV? Se é da mesma maneira, se é também de... Porque lá vai ser letras, né? Vai escutar, as pessoas vão digitar, né? Porque eu cheguei a entrar no site, até dei uma olhada, tinha até uma fila de espera para ser atendido. Eu falei, eu não vou ocupar o espaço de alguém. Olha, o que eu posso dizer, esse site de relacionamento, 90% se presta a pessoas que não têm muito o que fazer na vida. E ficam lá, ficam. Agora, abençoado seja um site onde se construa, onde se dê oportunidade para a pessoa extravasar o que vai em seu coração. É isso que nós temos que incentivar, a criação de novos sites, incentivar, não dentro de um processo institucional, mas incentivar que a pessoa faça isso, que ela faça isso. Que se utilize um veículo de comunicação, se utilize um Facebook, ou seja lá qualquer coisa, para agir de uma forma construtiva. Porque o que se observa hoje no site de relacionamento realmente é um retrato fiel da sociedade que nós vivemos. Uma sociedade vazia, uma sociedade que não tem ideais, uma sociedade que não tem rumo. Então, as pessoas ficam discutindo trivialidades e transmitindo trivialidades. Então, quando nos perguntam essa iniciativa de fazer um trabalho, um site de relacionamento de coração para coração, é fantástico. Agora, aberto a todos, não podemos mais pensar numa atitude formal dirigida que tem que ser assim, tem que ser assado, acabar com a institucionalização. Que seja essa atividade propalada aos quatro ventos, que todos se utilizem da oportunidade para ajudar, prestar uma ajuda. Mas no site do CVV mesmo, tem um atendimento lá. O plantonista é igual, o mesmo plantonista em telefone é o mesmo plantonista que digita? Eu não sei como é que está estruturado. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele faz uma preparação para isso, só que ele vai usar o teclado em vez de usar a voz. Agora, o que nós estamos pregando é que não fique restrito ao CVV. Ah, claro. É isso que nós estamos pregando, que se estimulem a que cada pessoa desenvolva um círculo de amigos onde ela possa oferecer realmente a sua amizade. Então, o que o Coutinho explica é como se fosse um atendimento telefônico à pessoa, a pessoa recebe aquilo e vai
vai dando entendimento. Bom dia. Se a casa tem um certo, como se diz, uma regra, certas regras para os pacientes entender, para colaborar também com os servintes, no caso, zelador, não, os voluntários, para colaborar também, porque é muito pesado. Ele tem o direito de fazer o que ele quer dentro da casa ou seguir as regras da casa, dentro do limite, para colaborar também. Não é coração a coração? Eu gostaria, Tem que... se é uma pergunta, não sei. Vejam, o conceito de liberdade também às vezes é muito discutido, às vezes é interpretado de forma errônea. Eu vejo que nós temos que ter liberdade total dentro de certos limites. É isso, quando surgiram aqueles filósofos que pregavam um liberalismo total, eles mesmos deixaram claro que toda liberdade tem que estar necessariamente acompanhada da responsabilidade, senão vira bagunça. Ou seja, você faz o que você quiser, desde que responda pelo que está fazendo. Agora, se nós somos convidados a participar de um grupo, eu sempre me lembro, quando eu tinha 7, 8 anos, eu fazia parte de uma tropa de escoteiros e nós íamos 2 vezes por ano acampar em Petrópolis, na fazenda inglesa. Então, quando nós chegávamos no local de acampamento, primeiro era montar as barracas, depois a chefia reunia toda a escoteirada, né? Sempre 100, 120, e o chefe dizia: atenção, está vendo o eucalipto lá? Os eucaliptos? Estamos vendo. Muito bem. Anotem. Aqui é a estrada, tá? Estrada. Anotem. E ao fundo, todo mundo olhou, o rio. Muito bem. E ali, a cerca. Perfeito. Dentro desse perímetro, vocês podem fazer o que quiserem. Mas sempre dentro de uma liberdade com responsabilidade. Pode fazer o que quiser, desde que responda pelos seus atos. Tá? Agora, os limites não podem ser ultrapassados. Pronto. Eu acho que assim a vida continua. É assim que a vida se processa. Então, se nós estamos engajados num movimento, numa instituição, nós temos que seguir as normas. Temos, claro, temos liberdade para agir, mas existem as normas que têm que ser respeitadas. E não nos esqueçamos, em tudo que nós fizermos, é como nos ensina a doutrina espírita: você é livre para fazer o que bem quiser, desde que responda pelo que você faz. Então, quando você chega em qualquer tipo de instituição, seja ela de que natureza for, a instituição, evidentemente, tem um regimento, tem um estatuto que deve ser obedecido. E hoje a gente vê muito essa relação, principalmente porque hoje em dia quase todo mundo vive em condomínio. Então, muitas vezes as pessoas mudam para um condomínio e não quer saber das regras que regem aquele condomínio. Então, o indivíduo chega naquele condomínio e começa a agir a seu bel prazer, trazendo desconforto para os demais moradores.
Então, é esse conceito que deve prevalecer dentro da sociedade para que os direitos de ir e vir de quem quer que seja possam ser preservados. A convenção condominal é que decide o que você pode e o que você não pode fazer. A nossa ansiedade, eu digo nossa porque tem muitos companheiros aqui que são das atividades aqui da casa, né? Que são moradores de rua. Quando você fala coração a coração, e a minha nesse sentido também, né? O limite, a disciplina, o amor, a compreensão, a aceitação, o respeito. Eu tenho que ter tudo aquilo dentro de mim e a cada momento lançar mão de tudo isso de uma maneira super equilibrada. E eu estou trabalhando com indivíduos totalmente desequilibrados, mental, espiritualmente, fisicamente, entram alcoolizados, drogados, ladrão, todo tipo entra aqui. E aí, com todo o amparo espiritual que a gente faz, não sendo uma casa espírita, a grande ansiedade nossa aqui, que tem montes aqui, por isso que a gente até quis essa reunião, como eu preservar esse coração a coração dentro do que eu necessito de regra, de limite, porque ele não pode chegar aqui e ficar falando palavrão, ele pegar a faca, tacar no outro, aqui um prato de comida, mais um, mais dois, porque é tudo para baixo, né? E a gente tem que tentar levar eles para cima. E sem exercitando tudo que a gente tem que exercitar dentro da nossa reforma íntima, porque eu tenho que olhar com os olhos do coração, sem julgar, sem condenar, sem criticar, mas tendo, às vezes, que tomar atitudes disciplinares que doem o nosso coração. Porque eu não queria, tipo, afastar um elemento, agora você vai ter que ir embora. E eu estava até pensando nele, a gente também, né? Que essa semana aconteceu com um. Eu falei, gente, eu vou ter que ir lá catar esse cara, trazer de novo para tentar outra coisa. Mas como? Né? Isso que é uma coisa que... Porque eu estou com eles aqui do nosso lado. Olha, a tarefa é abençoada. Realmente a tarefa é de valor. Porque se vocês fossem atender somente os sãos equilibrados, qual seria o mérito? Então aí está o valor. Agora uma coisa que nós aprendemos com o comandante, a pessoa pode ser severa, muito severa, com brandura. Pode. Uma coisa não exclui a outra. Pode aplicar as normas com severidade, com amor. Sendo severo e brando ao mesmo tempo. Ou seja, agindo de uma forma disciplinar, mas com o coração exposto, permitindo o amor. É uma atitude necessária. Eu não posso permitir que cada um faça o que bem entende dentro da casa. Não posso. É minha obrigação. Tá certo? E na hora de aplicar essas medidas, eu diria corretivas ou disciplinares, eu posso aplicá-las com brandura. Agora, se vocês aventam, bom, e se o indivíduo se agita e começa a quebrar, aí o assunto não é mais comigo, é um assunto já da esfera policial. Entendem? O que eu posso fazer com um indivíduo extremamente agressivo que entra aqui com uma arma ameaçando as outras pessoas? Não posso fazer nada. Posso fazer a vibração, orar para que ele seja envolvido, mas daí para frente é a polícia que tem que ver isso. Então eu tenho que chamar o socorro policial para ele entender. Que caminho de renovação contínua? Esse trabalho continua? Olha, continua. Onde eu tenho notícias mais recentes é com o pessoal de Cuiabá, que o pessoal de Cuiabá levou isso tudo muito a sério. Então eles começaram a divulgar, começaram a formar núcleos para aplicar a renovação contínua e também conseguiram permissão junto aos encarcerados, casa de detenção,
de montar alguns grupos de renovação contínua com efeitos fantásticos, efeitos muito bons, resultados muito positivos. Eles prosseguem. Agora, tenho participado, uma vez por semana eu participo sempre de uma atividade junto a um centro, participando de uma aula. Então eu vejo que a grande maioria está escolhendo a abertura, 5 minutos, 10 minutos da abertura, talvez suprimir os avisos, notas, etc. E colocar, então, fazer uma rodada de renovação contínua. A renovação contínua também evoluiu, assim como o CVV, ela foi evoluindo. No começo nós tínhamos um currículo, nós tínhamos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e logo vimos que o que nós queríamos, estávamos pregando, era um movimento de libertação. E ter um currículo seria dirigir. Ter um currículo seria desconfiar da capacidade criativa do grupo. Seria menosprezar o grupo. Então nós tiramos o currículo. Aí vinham aqueles temas que deveriam ser discutidos. Também nós percebemos que aquilo era uma forma de dirigir. O grupo tem que navegar com total liberdade. Então, no começo, sobre o que vocês querem falar hoje? Sobre uma virtude, sobre um comportamento vicioso? Escolham. Aí alguém escolhe. Pronto. Escolheu, nasceu do grupo. Certamente era uma necessidade do grupo, porque um representante escolheu o tema. Aí as pessoas, durante, é o que é necessário, 5, 10 minutos, falam sobre aquele tema que foi eleito. E desde que sigam, falar, olhar, sigam aquelas regrinhas, falar olhando para dentro de si mesmo. Falar olhando para dentro dos outros não é válido. Não é válido porque não tem fundamento. Como é que eu vou falar sobre os outros se mal eu tenho para os meus gastos, se mal eu me conheço? Então é um recurso, ao meu ver, aquilo que nós chamamos de reforma íntima, é o recurso mais valioso, o recurso mais importante, de maior fecundidade, de maior profundidade. Sim? Se a gente tem um conhecido que a gente sabe que está passando por um problema, que está para baixo, e a pessoa, a gente até gostaria de ouvir, mas a pessoa não toma essa iniciativa. A gente não pode estimular, né? Insistir. A pessoa tem que querer falar. Eu tenho que mostrar a minha disponibilidade. Isso é importante. Que ele saiba que eu estou disponível. Agora, se ele não quer, é o primeiro princípio que nós colocamos na tela. Qual era? Respeito. Exatamente. Exatamente. Se ele não quer, nós temos que respeitá-lo. Porque percebam a gravidade. Se ele não quer, não deseja, não aceita, e nós comparecemos, é uma autêntica violação da sua privacidade. Agora, nada me impede de telefonar ou visitá-lo e, como se fosse uma visita fraterna, e que ele sinta que eu estou disponível. Eu estou disponível.
Nada mais a considerar? Bom, pois não? Não, tem algo assim que é preciso rever. A gente aprende, escuta e segue um parâmetro de que cada um tem a sua hora. Mas, de repente, essa hora pode ser em 30 ou 40 minutos. Ou até não acontecer no primeiro encontro. Aí vai depender de cada um. O que vale é que se cada um tem um fardo que pode carregar, que o Pai nos concede, para não criar uma dependência, nós não vamos carregar por ninguém, mas podemos auxiliar esse ser a colocar esse fardo nas suas costas para seguir o seu caminho. É isso. Tá bom. Então, o que eu gostaria de saber, agora, nós somos quantas pessoas? 50? 50. 50 pessoas. Seria muito importante, das 50, vamos fazer uma fração de 10%, 5 pessoas que se manifestem como é que sentiram a experiência de hoje. Tá? Primeira? Bom, a gente trabalha na casa espírita, tudo com atendimento, ainda mais a gente trabalha com jovens. A minha visão, assim, quando começou a ver, a gente precisava disso, porque começou a ter muitos jovens se suicidando e a gente começou a ficar sabendo, nas turmas, amigos contando, e isso me abalou profundamente, assim, porque eu falava, o que eu posso fazer? Me sentia. E agora acho que o meu sentimento em relação a isso abriu bem o ângulo de que eu posso me colocar mais disponível para tentar ajudar. E acho que isso, o conhecimento que veio trazer o respeito, isso eu nunca não tinha dado o clique. Eu sabia, mas eu falava, puxa, mas tudo isso é verdade. Escutar sem me colocar, sem querer colocar superior, mas sim lado a lado. Como eu posso? Essa história do túnel eu sabia, mas eu nunca me lembrava. Então eu acho que é isso que o jovem está precisando, que eu agora que eu senti, entendi. Ele quer que caminhe junto, né? Que eu possa caminhar junto com ele. Então, esse é o meu sentimento de hoje. Próximo. Ontem eu estava escutando um assistido e ele falou para mim assim, eu olhava nele o tempo todo como um coitadinho, né? Que ele é um nosso jovem. Aí eu estava conversando, ele se aproximou de mim e começamos a conversar. E ele falou para mim assim, que tudo tem seu tempo, né? Você vê que o crescimento do espírito, né? Como o senhor falou. Ele estava na rua, ele já teve de tudo na vida. Eu tive dinheiro, tive carro, e hoje eu estou morando na rua há alguns meses. E eu vejo que eu estou na rua porque talvez alguém precisou de mim e muita gente chegava, se aproximava de mim para conversar e eu sempre me ligava no materialismo. Eu nunca me liguei em escutar uma pessoa como vocês me escutam nesta casa, né? Eu nunca pensei em ajudar ninguém a dar um prato de comida para alguém. Então, eu me vejo hoje como se eu estivesse resgatando alguma coisa. Então, né, é uma pessoa que mora na rua e realmente, o quanto a palavra, ele estava vendo o quanto que ele poderia ter ajudado quando ele podia, mas ele não tinha visão. Ele falou, hoje se eu sair da rua, quando eu sair da rua, que com certeza eu vou sair, eu sei que eu vou dar valor, se eu conseguir tudo que eu já perdi, eu vou reconstruir através do que eu já aprendi na rua. Eu estava olhando nele como um coitadinho e realmente ele me deu uma lição de vida, né? Olha, eu cuidei de uma pessoa
preconceitos também, né? Mas o que eu vejo a parte um pouco mais difícil, mais difícil não, que é difícil conhecer de forma íntima, é a fé em Deus e a confiança que cada pessoa vai ter aquela condição realmente de se levantar e se erguer. Porque as palavras entre nós que estamos hoje aqui ainda acaba sendo bem mais fácil falar entre nós. Só que quando se depara com uma pessoa que conseguiu escapar, vamos dizer assim, da morte naquele momento, e a pessoa não verbaliza esse assunto, é difícil a gente não querer dar aquela palavra de faltar com respeito, dar aquela palavra de apoio, aquela confiança, aqueles conselhos que não se deve dar. Então, gera aquela coisa, sentimento chamado de impotência. Então, muitas vezes a gente vai dar o conselho, falta o respeito dali. E é uma coisa que tem que ser trabalhada muito, é a fé em Deus, porque Isso. muita fé, para não infringir isso. É isso, porque quando surge esse sentimento de impotência, se eu estou procurando relacionar-me de forma fraterna e me surge o sentimento de impotência, é que eu estou dando muito valor a mim mesmo, tá certo? Então, vigiar isso. Estou me colocando numa posição de grande valor, quando na verdade eu sou igual. Agora, nós somos tentados a dar a resposta de apoio. Essas respostas que nós vemos de tipo autoajuda. Amanhã será outro dia, quando o cara sabe que não vai ser nada. Então isso vai soar com ele como uma coisa ridícula. Ou então, puxa, eu entendo sua dor. Eu sei como você está passando, que absurdo. Como é que o outro vai saber que eu estou passando se ele não sabe que eu estou passando? É um verdadeiro absurdo. Você está falando a pessoa, você não pode pensar assim, sai disso, né? Ou então, e quando nós recebemos o conselho, nós criamos na cabeça da outra pessoa uma bruta confusão, uma tremenda confusão. Ele se sente rebaixado, se sente como um vencido que precisou de alguém para lhe dar um conselho, ao passo que se nós ficarmos na condição de amigos, ele vai se sentir valorizado. Então a tendência de dar conselhos é manifestação direta do nosso orgulho, do nosso sentimento de superioridade. Puxa, mas faltava um empurrãozinho. Empurrãozinho para quê? Para jogar o cara no abismo? Acho que a reforma íntima é estritamente muito importante, porque são coisas que a gente não... É isso. Que eu vejo isso acontecer, principalmente quando a família chega para visitar o paciente, entendeu? E você vê o que é falado. Por isso que realmente acabam fugindo um pouco dos conselhos familiares. Então é complicado mesmo. Na verdade é simples, nós que complicamos. Deixa eu te perguntar, que trabalho, no caso, como é abordado o adolescente? Porque a gente tem uma ideia. Eu presenciei vários casos de adolescente realmente não tentar suicídio, se suicidar. Quando a gente é chamado, no caso, aconteceu do meu plantão, e a gente chega lá e não tem mais o que fazer. Jovens que colocam sacos plásticos na cabeça e agonizam até chegar à morte. Assim, nas escolas, o poder público, no caso, ele tem algum trabalho junto com o CVV, para que seja divulgado um apoio, um encontro, porque a maior necessidade é na adolescência, principalmente hoje, que eles se envolvem com 1000 problemas. E a gente vê que jovens estão aí dando cabo de suas vidas por se sentir só. O que leva à modernidade? Isolamento. Nós tivemos uma época, um jovem que se suicidou, e quando o pai e a mãe foi ver no computador, ele estava num site de suicidas, que ensina. Gente, ele se suicidou atrás da porta.
do quarto dele. Aí é o que eu penso, e o que é feito, no caso, em geral, público, para orientação, para abordar os jovens, porque tem muitos que têm todo um apoio em casa, mas o jovem que chega a cometer, realmente, não atentar, a cometer o finalmente, é muito triste. E a gente diz o que é feito nas escolas, em grupos, porque a gente tem uma formação, a gente tem um conceito, amor religioso, uma procura e um encontro, mas a maioria não tem. E aonde que se aborda esse jovem, esse adolescente? Das periferias. Eu vejo a juventude atual encontra-se completamente desmotivada. Há uma desmotivação. Eles olham para o que nós estamos fazendo. E aí? O que me espera? Então, eu acho que uma grande parte da responsabilidade nos cabe, oferecendo para eles um futuro promissor, um futuro de realizações, onde impere o idealismo em detrimento dos interesses comezinhos. E põe comezinho nisso, né? Eu não gosto de entrar nesse assunto, porque já chego que a imprensa alardeia. Mas coloque-se na posição de um jovem, olhando, o meu futuro é esse, e vê o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu esta semana. É um verdadeiro absurdo. Então ele procura, nesse desespero, derivativos. Ele procura uma série de recursos que seriam válvulas de escape. Vai procurar outros caminhos. Não deveria haver. É lamentável, é um retrato fiel da época que nós estamos passando. É fiel, característico do final dos tempos, da era apocalíptica, onde estamos presenciando um declínio total. O homem moderno completamente perdido e com isso refletindo-se diretamente na juventude. Diretamente na juventude. Então, o que nós podemos fazer, minha gente? Acho que cada um que faça a sua parte, bem feita, da melhor maneira possível, procurando ser um exemplo vivo da mensagem que o Mestre nos deixou. Acho que, mais do que isso, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Eu entendo porque o jovem tem um afã realizador incontido. Todos nós somos jovens. E sabemos muito bem que existe uma força propulsora muito grande, muito grande. Agora, se eu vejo um futuro condizente com os meus anseios, maravilha. Agora, se eu vejo no futuro essa derrocada que está acontecendo nos tempos atuais, é como disse o apóstolo João, as estrelas cairão sobre o sol. Estará livre a prostituta da Babilônia. Falsos profetas. O que vocês querem mais? É o que nós estamos passando. É exatamente o que estamos passando. O que nós podemos fazer seria abrir as portas aos jovens de programas realmente idealísticos, programas de construção, programas onde eles possam, porque eles se sentem contidos, se sentem amarrados, se sentem inibidos.
Tentam uma vez, não conseguem. Tentam a segunda vez, não conseguem. Tentam, não conseguem. Então descamba, vai para as baladas, vai se alcoolizar, vai buscar outras drogas, etc. E esse apelo é muito forte. Fortíssimo, fortíssimo. O apelo da vida aí fora é fortíssimo para o jovem. Então, se ele não tiver uma âncora sólida no lar, e uma âncora sólida no meio social em que ele vive, onde o seu trabalho é admirado, é prestigiado, é valorizado, o que ele faz? Deserta. E pensem bem, de acordo com a filosofia materialista, se vocês pegam Nietzsche apregou o suicídio como uma grande libertação. Nietzsche deixa claro que o suicídio é a expressão lídima do livre-arbítrio. Seria o auge do indivíduo poder se matar. Minha gente, aí está. Sinal dos tempos. Estão faltando mais dois? Não, ou dois? Eu acho que a época que atravessamos, politicamente falando, o que a gente, na televisão, em toda parte, nas ruas, as pessoas mostrando, oferecendo ajuda, mas com interesse próprio. Da mesma forma, não poderia a gente criar condições, divulgar os trabalhos, ou pela internet, televisão, enfim, todos os meios de comunicação, oferecendo locais de auxílio para esse jovem, para o mundo. Outro dia eu fui participar de uma aula lá no Discípulo, né? Onde o Mário fez parte lá da fundação, no começo, etc. E o Lisane estava lembrando. Lembra aquela época que nasceu a ideia de montar uma emissora de televisão? Claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Nossa, quando esse assunto extravasou, quando nós falamos, foram lá na casa do comandante dizendo que nós estávamos obsidiados, estávamos loucos. Então, a gente chega à conclusão que nem mesmo nós queremos. Se nós vamos contar com o apoio da família espírita, do grupo espírita, que cada um tem a sua desculpa, cada um tem o seu problema, que hoje eu não posso, porque está chovendo, etc. Então, aí depois o plano da emissora de TV, então poderia começar. Aí começava a aparecer aquelas emissoras que alugavam horas. Então poderíamos, hoje isso é comum, né? Mas poderíamos encaixar ali então não dá. E foi na época que o governo começou a dar FM para todo mundo. Naquela época, né? Naquele momento. Puxa, nós chegamos aí a conversar com aquele engenheiro especialista várias vezes lá com o pessoal do André Luiz, da Boa Nova, né? Chegamos a fazer todo o plano, onde seria a antena, o FM não precisa de uma antena grande, pode ser pequena, escolhemos o local, escolhemos tudo, etc. Mas na hora do vamos ver, então vamos lá, pessoal, você fica sozinho. Fica sozinho não, né? Fica aquele grupo de origem, foi um grupo que, nossa, era para o que dele é, mas a grande maioria não, e tinha que ser um trabalho. Bom, se vamos fazer uma emissora de FM, uma emissora de TV, é necessário que todos se unam. Mas nessa hora todos se unam, sobraram poucos. Na realidade, nós desconhecemos a força dessa união. Porque eu saio daqui hoje com um misto um pouco mais acentuado de preocupação diante de tudo aquilo que a gente ouviu. Porque nós temos todos os recursos e não podemos alegar ignorância. Claro. Principalmente, né? Nós temos um artigo tido como o plano convite das escolas de aprendiz do Evangelho, do seu papel, e eu sinto que nós não estamos conseguindo atingir esses objetivos. Porque nós só vamos poder ajudar uma sociedade a hora que a gente tiver núcleos poderosos, núcleos fortes,
abertos com essa mentalidade dos seus praticantes de abertura e de respeito. E a gente vê tantos problemas que a gente vê dentro da própria casa espírita. Pois é. Então, quando aquela médium colombiana traz uma mensagem do Dr. Bezerra e diz o seguinte, foi no congresso que teve na Colômbia, ela diz o seguinte, que se o espiritismo falhar, a culpa vai ser dos espíritos. Né? Então, eu estou vendo que a gente também não está conseguindo, com toda a bagagem, com toda a orientação que a espiritualidade nos traz, com antecedência, com quanto tempo de antecedência nós estamos prevendo o que nós estamos vivendo hoje. E de que forma as nossas casas espíritas se prepararam para esse momento. Então, muitas vezes a gente vê que dentro da própria casa espírita, às vezes as pessoas não conseguem ter aquele nível de abertura. Então, quando a gente prega aqui, olha, a nossa reunião de diretoria tem que ser aberta a todas as pessoas da casa, para que eles possam trazer a sua contribuição e saber dos problemas da casa e constituir um grupo forte. Então, muitas vezes isso aí é tido como, não, isso aí é uma utopia, uma coisa que não... Essa é a preocupação. Mas é por esse motivo que aquele dia o plano espiritual foi enfático. O importante é que cada um faça a sua parte. É uma gota. É a gotinha do oceano. Meus amigos, para nós foi muito gratificante haver estado aqui com vocês, muito bom. Nós sentimos que o grupo se harmonizou assim rapidamente e as participações surgiram. Nós gostaríamos que da próxima vez participem mais, mas eu acho que foi muito bom, da nossa parte, a minha visão é essa. E ficamos à disposição depois para marcar uma segunda etapa, deixando que esses conceitos se sedimentem, sejam bem dirimidos, e depois nós aí poderíamos fazer aí sim, para fazer a apresentação, que seria a jornada ou algo como CA3, aí precisaríamos de 8 horas, precisaríamos de 1. Aí depois nós combinamos isso. Bom, devolvo a palavra. Deixa eu colocar